Maria Elisa está conectada com a gente também, que ela está conectada pela televisão. Aí não tem como ela teclar e responder a gente, viu? Mas a Maria Elisa também está conectada com a gente, meus irmãos. Eu coloquei aqui uma lâmpada aqui na frente, está juntando um monte de mosquito. E não reparem não, não ache ruim não. Tá cheio de mosquito aqui na frente dessa lâmpada. Não sei por quê, porque não está nem frio nem em período de chuva. Ah, o Christopher Alves e a irmã Luciana. Amém, irmã Luciana. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, minha irmã. Glória a Deus por isso. Mais alguém entrou? Pessoal que entrar aí, pode falar aí no WhatsApp ou no próprio YouTube mesmo, viu? Se quiser no WhatsApp ou no YouTube, fica à vontade, beleza? Mais ninguém entrou. Pronto. Final da aula, queridos. Eu vou, como eu tinha falado, mandar a prova para vocês, mas só que eu ainda não passei ela para link. Ou seja, ela está só escrita no computador. É umas perguntazinhas simples, viu? Coisa bem simples, vocês vão saber responder bem rapidinho. Mas aí eu vou passar ela para formulário e transformar ela em formulário eletrônico para que vocês possam responder através do celular mesmo, tá certo? E aí vocês respondendo no celular já chega diretamente aqui para mim rapidinho e a gente já faz a correção automática. Ela mesma já faz a correção automática. Beleza? Amém, meus irmãos? Como vocês viram aí, o tema da nossa lição hoje é a salvação em Jesus Cristo. Tá aí a arte da nossa lição de hoje e, como é de costume, nós vamos iniciar fazendo uma oração. Amém? Onde você estiver, curve sua cabeça e façamos essa oração todos juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus de infinita graça, Deus de infinita bondade. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Te rendemos graças, Senhor Deus, pela permissão de estarmos aqui reunidos, Pai, mesmo que remotamente, mas reunidos pela internet, Pai, e unidos num só propósito, Pai, de aprender mais da Tua Palavra, de aprender mais, de ter mais conhecimento, nos aprofundarmos, Senhor Deus, nos conhecimentos da Tua Palavra e sabendo, Senhor Deus, que aprendendo da Tua Palavra, Pai, a Tua fé, a nossa fé em Ti, Pai, vai aumentar e nós estaremos mais próximos e mais íntimos de Ti, Pai. Senhor Deus, abençoa esta aula, essa ministração, fica conosco, Pai, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tudo tranquilo aí? Imagem boa, som bom? Se os irmãos quiserem compartilhar essa aula, mandar para alguém o link, fica à vontade, viu? Pode mandar. Eu não divulguei, mas se o conteúdo é bom, a gente procura divulgar, não é isso? Meus irmãos, só recapitulando, nosso batismo em águas está marcado para o dia 9 de janeiro, dia de sábado. Normalmente ele acontece às 9 horas da manhã. Então, quando for o dia 9, todos nós vamos estar lá preparados. Eu tenho que passar alguns avisos para vocês. Estejamos nós lá preparados, né? Quem vai se batizar precisa estar lá com uma roupa adequada. Como é a roupa adequada? Uma roupa que cubra seu corpo, né? E você, roupa de crente mesmo, fique tranquilo quanto a isso. E levar outra roupa para quando sair do tanque batismal você ir se trocar, beleza? Então a gente vai com a roupa do corpo, não precisa se arrumar, botar um salto alto, fazer prancha no cabelo, maquiagem, não precisa nada disso, porque a água vai tirar tudo, né? Então quando você mergulhar aqui e voltar, você volta sem prancha,
volta sem a chapinha, né? Sem maquiagem, sem nada. Então, de qualquer forma, a sua roupa vai estar coberta pela bata batismal, né? É uma bata, uma roupa comprida que vai do pescoço aos pés, vai estar tudo coberto. Por isso que eu estou dizendo que não importa a roupa que você vai estar vestido, em relação, claro, tem que ser uma roupa adequada, roupa prudente, né, para crente. Mas não precisa ser a roupa do congresso, a roupa da festa, a roupa mais nova que eu tenho. Fique tranquilo que ela vai estar coberta, né? A gente vai ter o China, vai estar lá com a gente fazendo as fotos, fazendo vídeos. Depois eu vou passar para todos vocês. Levem o máximo de pessoas possível. Leve sua família. É um momento de confraternização. É um momento lindo. Só acontece uma vez na sua vida. Então, assim como o casamento, você leva os seus convidados, leva as pessoas especiais para você. Todas aquelas pessoas do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amizades vão para o casamento, então para o batismo também. Convide mesmo. Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, todo mundo convide. Porque lá é um momento de adoração, é um momento em que a gente vai estar reunidos para o batismo, mas antes disso nós vamos louvar a Deus, nós vamos ter uma palavra abençoada. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus em batismo. É coisa linda. A pessoa está ali acompanhando o batismo, só assistindo o batismo e sente o desejo e já aceita Jesus ali mesmo. Então é uma coisa muito bonita, que nós possamos estar lá com os nossos familiares, com os nossos amigos e que todos possam participar. Amém? Então acredito que daqui até a data, se eu lembrar de mais algum aviso, mais alguma coisa, eu repasso para vocês. Amém? As meninas Késia e Maria Lisa, né? Eu vou conferir se tem bata menor, né? Eu vou conferir com o pastor. É normal toda igreja ter, mas eu não me lembro de ter visto aqui. Vou conferir com o pastor, porque dá tempo ainda, né? Providenciar até lá. Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Isso é responsabilidade da gente. Amém? Mais uma coisa. Quando se entra no tanque batismal, a água ali até a cintura, o pastor ele vai fazer algumas perguntas. E essas perguntas vão ser feitas em voz alta e você também responde em voz alta. São perguntas como: você crê realmente que Jesus morreu na cruz para lhe salvar? Você tem plena convicção, de livre e espontânea vontade, que diante de todos aqui presentes, você declara a sua fé em Cristo, promete permanecer fiel a Cristo? E aí você promete, né, confirma, e aí o pastor vai lhe submergir, né, lhe imergir nas águas. Então basicamente isso, é algo bem rápido, né, bem tranquilo e um momento especial mesmo, e um momento espiritual, queridos. Às vezes a gente tende a pensar que não, é um mergulho, batismo em águas é um mergulho e pronto, fica só nisso. E você acha que é algo material, algo normal, mas não, é algo exclusivamente, algo totalmente espiritual. É uma confirmação, é um momento de você com Deus, é a mais expressa demonstração de compromisso entre o homem e Deus ali. Você está expressando: Senhor, eu estou me dedicando daqui para frente, estou dizendo para Ti que quero seguir, que quero continuar. Então é um momento espiritual. E eu também já vi pessoas serem batizadas com o Espírito Santo no momento do batismo nas águas. A pessoa entra na água, quando volta, já volta ali falando em línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo. Como vocês viram aí no WhatsApp, no grupo, eu coloquei os temas das próximas lições, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. As próximas lições serão: somos discípulos de Jesus. A gente vai aprender aí tudo sobre o que é ser discípulo, como me comportar como discípulo, o que o discípulo faz. Entenda uma coisa, que ser discípulo não é só carregar o nome. Discípulo tem missão.
Então você é discípulo, então você tem atribuições. Então na próxima aula a gente já vai entender quais são as atribuições do discípulo. Depois, a segunda aula será crendo no Espírito Santo. É aqui que a gente vai debater sobre o Espírito Santo. É aqui que a gente vai entender quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele atua, o Espírito Santo, quem é ele na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, qual a importância, se existe um maior ou menor do que o outro, e principalmente nós vamos falar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, toda e qualquer dúvida nesse dia, sobre batismo com o Espírito Santo, nesse dia você vai tirar ela, beleza? Então vai sanar todas as suas dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo. A penúltima aula vai ser somos sal e luz. Faz muito sentido com a questão do discípulo, de ser discípulo, mas ser sal e ser luz aqui na Terra é justamente o papel do crente nos dias de hoje. É o papel do cristão em relação a se abster do pecado para servir a Deus, se afastar do mundo para se aproximar de Deus. Amém? Então essa é a penúltima aula. E no final, queridos, para fechar com chave de ouro, a última aula na semana do batismo vai ser a aula que tem por tema a verdadeira igreja. Nós vamos entender, vamos compreender o que é ser igreja. Entender que igreja não são quatro paredes, igreja não é o nome da denominação, igreja não é o templo, não é a catedral, não. Igreja somos nós e nós vamos entender o papel da igreja nos últimos dias. Amém? Então tá aí explicado direitinho. Vou pedir só uma coisa. Irmã Joana, tá aqui no chat do YouTube, Paz do Senhor, irmã Joana. Vou pedir que vocês participem, perguntem aí. Eu estou com o WhatsApp e o YouTube aberto aqui, viu? Se você não conseguir fazer perguntas ou comentários pelo YouTube, pode fazer no grupo do discipulado do WhatsApp, viu? Tá os dois abertos aqui. Estou acompanhando aqui os dois, beleza? Combinado? Então vamos para a lição, para não perder mais tempo. Queridos, eu queria que vocês, onde estivessem aí, abrissem vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 21. Enquanto vocês acham aí, só queria expressar aqui a minha saudade. Meus irmãos, já são 16 dias sem sair de casa. Eu só saí de casa para ir no hospital e para ir no laboratório. Então, é difícil. Rapaz, é coisa ruim ficar sem ver os amigos, sem abraçar as pessoas, ficar sem congregar na igreja, né? A gente não pôde estar presente no congresso de jovens, a gente não esteve presente nos demais cultos e a gente só vai voltar a congregar na segunda-feira, porque no domingo eu já estarei liberado, mas no domingo eu não vou estar aqui em Campos Sales. Então o próximo contato que eu vou ter com a igreja, com os irmãos, vai ser segunda-feira no nosso discipulado, que em nome de Jesus nós vamos ministrar lá na igreja, ou lá embaixo ou na salinha lá em cima, amém? Irmão Eduardo, acabou de entrar, Paz do Senhor, irmão Eduardo. Homem de fé esse homem. Glória a Deus por isso, irmão Eduardo está aí presente. Então, meus irmãos, louva a Deus pela ação de Deus, né, pelo poder de Deus em nossas vidas, pela bênção do Senhor, que nos livrou dessa doença, né? Conversava hoje com um médico amigo meu, Dr. Felipe, ele dizia: olha, Fábio, é uma doença, é um vírus que até hoje, né, vai fazer um ano que ele está aí, já tem mais de um ano que ele infectou pessoas no mundo, mas até então ninguém tem o conhecimento pleno sobre o vírus, a sua ação, como ele atua, como ele é detectado. Então, assim, ele explicou que meio que tudo que a gente está fazendo hoje são gambiarras, né? É um jeitinho que estão dando para combater ele. Uma forma efetiva ainda não existe, né? Até porque a vacina ainda não foi testada, liberada, usada ainda, né?
mas graças a Deus que Deus tem dado vitória a muitos irmãos nossos que têm passado por essa doença e têm se recuperado. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Edilberto Silva. Eduardo lembra bem dele, né? Eduardo, irmã Kátia. O pastor Edilberto Silva, do Rio de Janeiro, que trabalha lá na CPAD. Ele esteve aqui conosco ano passado, ministrando. Acho que foi em 2018 que ele esteve aqui. Ministrando uma escola bíblica dominical. Foi muito bom, foi uma bênção. E o pastor Edilberto Silva, ele tem apenas 43 anos. E ele foi acometido da doença do coronavírus e ele esteve 10 dias na UTI. Então foi 10 dias de muita campanha de oração que a gente estava fazendo, foi 10 dias de sofrimento mesmo ali, ele no balão de oxigênio, no respirador, mas graças a Deus ele saiu do hospital já, saiu da UTI, tive conversando com ele e ele ainda estava um pouco cansado, né, ainda um pouco debilitado, mas já saiu do hospital, já estava em casa. Então apresentemos também o pastor Edilberto Silva em nossas orações. Meus irmãos, nós estamos ministrando o discipulado, mas também vocês precisam participar também da escola bíblica dominical, né? Não vai fazer diferença no requisito para o batismo, né? Vocês vão se batizar de qualquer forma, mas é um conselho que a gente dá, que todos os alunos do discipulado também participem da escola bíblica dominical, seja presencialmente ou pela internet. A nossa próxima revista, olha que interessante, nossa próxima revista é essa daqui, ó, é o verdadeiro pentecostalismo, e vai ser ministrada tanto para os jovens quanto para os adultos. E glória a Deus por isso, porque nós vamos entender o que é o Pentecostes, o pentecostalismo, o que é esse movimento. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal, vamos saber por que nós somos pentecostais, por que existe a Assembleia de Deus tradicional, Assembleia de Deus reformada, e existe a Assembleia de Deus pentecostal. Já vai ser a partir de janeiro e os irmãos podem estar adquirindo. Procurem a irmã Gilmara ou coloquem aqui no grupo que você quer a revista, que eu coloco você em contato com a irmã Gilmara, amém? Outra coisa, vai haver em outubro do ano que vem esse congresso aí, o 10º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical. É um congresso que acontece de 2 em 2 anos, mas já está com 3 anos que aconteceu. Então, nós temos o privilégio de ter o Congresso Nacional, que nunca aconteceu no Ceará, e dessa vez ele vai ser realizado em Fortaleza. Então, vocês que são alunos de discipulado, são alunos de escola bíblica dominical, vocês também vão para o Congresso, em nome de Jesus. Quem pode participar do Congresso de Escolas, Congresso Nacional? Todo aquele que tem vontade de aprender mais da Palavra de Deus. Então, todo mundo que quer aprender, gosta da Palavra de Deus, palavra mesmo verdadeira, sem mistura nenhuma, pura, precisa participar também do Congresso de Escola Bíblica. Amém? Vamos adiante, meus queridos. Vocês já estão aí com a Bíblia, com as Bíblias abertas em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 21. Façamos aqui a leitura. Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça. Amém? Meus irmãos, meus queridos, esse é o texto base para a ministração de hoje, que fala sobre a salvação. Nós já vimos sobre a morte de Cristo, já vimos sobre a ressurreição de Cristo, e hoje nós vamos ver a importância, a abrangência da salvação, por que nós precisamos dela. O primeiro versículo trata aqui, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Entendam, Cristo se fez carne, Deus se fez carne através de Cristo, morreu ali na cruz do Calvário, se entregou em nosso lugar, se entregou para morrer em nosso lugar. Paulo aqui, escrevendo sua carta aos Coríntios, quer dizer o quê? Que quando Cristo morre por todos, quer dizer o quê? Que todos morreram ali com Cristo. Então, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, morreu juntamente com ele, e todos morremos com Cristo. E o que significa essa morte? O que significa essa morte? Que nós morremos materialmente, morremos a nossa carne, e nós nascemos de novo com Cristo, não mais da carne, mas da água e do Espírito. Assim como Cristo conversou com Nicodemos. Lembra da passagem lá? Cristo falando com Nicodemos, lá no Evangelho de João? Quando Jesus chega para Nicodemos, ele diz que necessário é para o homem nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um fariseu, um homem muito entendido, um homem muito conceituado, ele era chefe dos fariseus ali, muito conceituado na palavra, ele não consegue entender o que Jesus estava dizendo. Percebam que ele pergunta: como poderia eu, mestre, eu, da minha idade, do jeito que eu sou, voltar ao ventre de minha mãe? E aí Jesus disse: quem disse que tu vai voltar ao ventre de tua mãe? Eu estou dizendo nascer de novo, nascer de uma nova natureza. Nós nascemos, as crianças nascem da natureza humana, da natureza carnal. Embora seja uma criança inocente, não tem pecados, ela não tem pecados, não é porque ela não tenha nascido da carne, ela nasceu da carne, a criança. Ela não tem pecados porque ela está na fase da inocência. Ou seja, se uma criança bate em outra, derruba alguma coisa, quebra alguma coisa dentro de casa, não é por maldade. Ela fez aquilo na inocência, não sabendo que aquilo seria certo ou errado. Entendido? Então, a criança, ela nasce sim do pecado, ela nasce da carne, ela ainda não conheceu o Espírito, ela ainda não nasceu de novo. E aí muitas pessoas perguntam: quando a criança morre ainda no período da inocência, ela é condenada ao inferno? Ela porventura vai ser condenada? Não, não tem como ser condenada, porque ela não lhe foi imputado nenhum pecado, ela não cometeu nenhum erro, tudo que ela realizou foi na inocência. Então é a única certeza que a gente tem de outra pessoa para outra pessoa é de uma criança que morre ainda no período da inocência. Então Cristo fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então nós morremos com o sacrifício de Cristo quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós estamos ali morrendo junto com Ele. Morrendo o quê? A nossa carne, a nossa velha natureza, as coisas do passado, as coisas mundanas estão morrendo ali na cruz com o sacrifício de Cristo. Então, se um morreu por todos, todos morreram ali também, todos que aceitaram o sacrifício de Cristo. Versículo 15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Então, se nós aceitamos a Cristo, que morreu por nós, nós aceitamos a Ele e ali nós não vivemos mais a nossa vida material, nossa vida carnal. Como é a vida material? Uma vida sem Cristo, uma vida sem Deus, uma vida sem conhecimento da palavra, uma vida sem conhecimento do espiritual, do mundo espiritual. Então, com uma pessoa que a gente vê na rua,
que segue a vida naturalmente, normalmente, não serve a Deus, e ela acha o quê? Que é pelas obras que vai alcançar a salvação. E a pessoa diz assim, não, se Deus quiser, Ele me salva, se não quiser, Ele me condena. Não tem nada que eu possa fazer, eu vou procurar fazer o bem aqui na terra para ser salvo. Por muitos anos, e ainda hoje, né, a Igreja Católica prega isso. Eu tentei fazer aqui uns slides para apresentar e até consegui fazer os slides, ficaram muito bons, né? Mas eu não estou conseguindo jogar na tela para vocês assistirem aí de casa, né? Mas por muitos anos a Igreja Católica ela usou isso como regra de fé. Hoje ela não prega mais isso, mas ela tem os seus dogmas. O quê? Nós reformados, né? Quando eu digo reformados, que nós passamos pela reforma protestante, depois eu vou até explicar melhor para vocês isso, né? Para a gente não ficar perdido. Mas todos já ouviram falar sobre Martim Lutero, não é isso? Martim Lutero era um católico, né? Não esqueci o nome, não era padre, acima de padre, um cardeal, né? Acho que, se eu não me engano, era um cardeal, não era monge, era um cardeal católico. E ele se dedicou a vida inteira à palavra, à leitura, ao estudo da palavra. E lá em Windesburg, na Alemanha, ele foi contra todos os dogmas e todas as ações ali daquela época da Igreja Católica. E a Igreja Católica pregava a venda de indulgências, ou seja, eles vendiam um terreno no céu, diziam que quanto maior, mais caro o terreno, mais estava garantida a sua salvação no céu, o seu terreno no céu. Vendiam partes da cruz de Cristo, vendiam outras coisas, né? Então, venda de indulgências. Entre outras coisas, a Igreja Católica pregava firmemente naquela época que a salvação ela só viria através das obras. Então, você tinha que ajudar a Igreja Católica, tinha que doar. Quanto mais liberal você fosse nas suas doações, mais estava garantindo a sua salvação. É o que hoje, né, a Igreja Mundial do Poder de Deus, eu não tenho medo de falar isso, Igreja Mundial, o pastor Valdomiro está até sendo investigado por estelionato. Então, o Ministério Público Federal está classificando as atitudes do pastor Valdomiro como estelionato. Porque em rede TV aberta, né, publicamente, ele induz as pessoas a semearem, né, na obra de Deus através da compra de sementes, por exemplo, compra daquelas sementes. Isso são indulgências, é o que a Igreja Católica fazia no passado, que revoltou Martim Lutero. Então, Martim Lutero, revoltado, criou ali as 91 teses que iam contra os dogmas da Igreja Católica. Então, um dos dogmas da Igreja Católica era esse, que a salvação era por obras, que você precisava cumprir, fazer as obras, fazer o bem, ajudar o próximo, para só depois alcançar a salvação. Entendam, a Igreja Católica ainda hoje tem nos seus dogmas que a salvação vem pelas obras. Tanto é que no dia em que o Papa João Paulo II faleceu, eu estava assistindo aula de pedagogia na Universidade Federal, e do meu lado estava um padre, amigo meu, padre, e aí chegou a notícia, a gente soube a notícia, aí ele se expressou dessa forma, né? Um homem tão bom quanto o Papa João Paulo é uma certeza absoluta da salvação, porque ele só operou boas obras. Então, como bom padre e bom conhecedor dos dogmas católicos, ele sabia que a Igreja Católica prega a salvação pelas obras. E posteriormente é que você alcança salvação. Tanto é, meus irmãos, que a Igreja Católica, nos seus dogmas, ela tem a convicção do purgatório, que seria um local de purificação, digamos assim. A pessoa morreu em pecado, não vai para o céu nem para o inferno, fica no meio termo, né? Fica nesse limbo aí que seria o purgatório. E aí as pessoas que estão aqui na terra precisam rezar por ela, para que ela alcance, se purifique, alcance salvação, baseando-se nas obras que os vivos podem fazer para aquela pessoa, através de obras, através de rezas, orações,
e aquela pessoa também de acordo com o que ela praticou. Então ela pode, se não tiver praticado muitas obras, ela pode cair no purgatório. Tudo isso é história de ficção científica, meu irmão. Então não creia, se alguém chegar até vocês com essa história, missa de sétimo dia, para que serve? É para a gente rezar por aquela pessoa que morreu, para a gente interceder para que ela chegue no céu, para que Deus possa dar o paraíso para aquela pessoa. Não existe isso. Vocês assistiram às primeiras aulas e lembram que nós comentamos sobre isso. Está fadado ao homem morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, a pessoa morreu com Cristo, céu. Morreu sem Cristo, inferno. Como Eduardo prega na rua, como Eduardo evangeliza. Existe céu e existe inferno. Não existe meio termo. Ou é céu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Morreu com Cristo, céu. Morreu sem Cristo, infelizmente, é o inferno. Então, não há nada que possamos fazer. Então, vários dogmas católicos não são baseados na Bíblia. Por isso que a Bíblia católica, eles vão dizer, não, mas na Bíblia católica, que é a Bíblia completa, digamos assim, completa, tem o livro lá de Macabeus que fala sobre o purgatório, que a pessoa, depois da morte, pode se purificar e ir para o céu. Mas esse é um livro apócrifo, livro de Macabeus, de Judite, todos os livros que existem na Bíblia católica e que não existem na nossa Bíblia, na Bíblia protestante, evangélica, são livros chamados de apócrifos, que significa livros sem a inspiração do Espírito Santo. Por que nossa Bíblia ela não tem livros apócrifos? Porque na época do fechamento do cânon bíblico, o que é cânon? Cânon bíblico são os 66 livros que foram determinados, delimitados, que iriam fazer parte da Bíblia. Então, para que o cânon bíblico fosse fechado, os 66 livros da Bíblia, eles foram analisados e todos tinham que ter inspiração divina. Como assim? Como é que a gente sabe que aqueles livros têm inspiração? Um vai completar o outro. O que Isaías profetiza acontece lá nos evangelhos. O que Joel profetizou, Paulo cita lá nas cartas à igreja de Coríntios. Então, o que os profetas falaram, o que o Novo Testamento fala, o Novo Testamento testifica. Então, são livros complementares, são livros que se complementam e não se contradizem. Por isso, são livros inspirados divinamente. Então, a Bíblia Católica tem livros apócrifos, que são livros sem inspiração divina, e também tem livros pseudoepígrafos, que são livros que foram colocados na Bíblia Católica que sequer sabem quem é o autor. Livro, como se tivesse encontrado um livro ali e tivesse colocado dentro da Bíblia e pronto. Não, esse livro aqui eu gostei, vamos colocar na Bíblia. Então, por muitos e muitos anos, seguiu-se dessa forma. Muitos estudiosos dizem que a Igreja Católica fez isso porque através do purgatório, da ideia do purgatório, ele precisava virar um dogma católico, porque para ele seria melhor, tanto para a questão de recursos financeiros, para a questão de doutrina, para a Igreja Católica, não para a humanidade. A gente sabe que a palavra de Deus é bênção, revelação para a humanidade. Não pode, de forma nenhuma, beneficiar uma igreja ou outra. Então, a Igreja Católica fez isso pensando em benefício próprio da igreja. Amém? Eu fui caminhando e fui longe e agora vamos voltar aqui para o texto. Então, queridos, era só isso que a gente queria explicar. Salvação é pela fé. Entendam. Mas, irmão, uma pessoa que foi tão boa, que só fez o bem, praticou obras sociais, fez tanta coisa boa, essa pessoa não merece salvação? Merecer, merece. Papa João Paulo II, será que ele não merecia a salvação? Ele ajudou pobres, ajudou pessoas. O São Francisco de Assis, lá da Itália, a Madre Teresa de Calcutá, o Frei Damião, o Padre Cícero. Será que por tudo que eles fizeram, eles não merecem a salvação? Merecem. Eu, como ser humano, diria, merece. Praticou o bem, merece salvação. Agora, não sou eu que dou salvação a ninguém. Não é você que vai conceder salvação a ninguém. Quem concede a salvação é Cristo. E Ele dá de forma imerecida, é um dom imerecido. E essa salvação, ela não vem por obras, para que ninguém, como a palavra diz, a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação vem pela fé, a fé em Cristo.
É olhar para o sacrifício de Cristo, crer naquele sacrifício e aí você alcança a salvação. A salvação, posteriormente, é que ela vai produzir frutos, você vai conseguir realizar obras na casa de Deus, com os seus irmãos, com a sua igreja. Então, a fé sem obras, ela é morta, como a palavra diz. Irmão, mas não é a fé que vai me garantir salvação? Mas naturalmente, entendam isso, naturalmente a fé vai fazer com que você tenha obras, que você realize obras. A fé que você tem na sua vida, porque você já creu na palavra, você já creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a partir daí as obras vão vir naturalmente. Entenda uma coisa, é de dentro para fora a transformação. Não tem como a pessoa aceitou Jesus hoje e aí eu querer impor. Olha, irmã fulana de tal, a senhora, irmã Maria, a senhora aceitou Jesus, agora a senhora não pode mais usar essa saia curta, a senhora vai ter que usar a saia comprida. A senhora aceitou Jesus hoje, amanhã a senhora tem que acabar com esse vício de cigarro aí que a senhora tem. A senhora aceitou Jesus hoje, amanhã a senhora não vai poder mais falar um xingamento. Se a senhora falar, já botou tudo a perder, está condenada. Não, meu irmão, não é assim. Salvação, ela vem para nós. Agora, transformação, ela é gradativa. A palavra de Deus nos ensina, nós evangélicos protestantes, cremos dessa forma, que a salvação, ela vem através da fé, da convicção, da conversão em Cristo Jesus. Entenda uma coisa aqui, preste bastante atenção nisso. A salvação, ela vem pela fé, mas a santificação é algo contínuo. Entendam. Os católicos aqui, desse lado, os católicos acreditam que você precisa fazer obras para depois ter fé, para depois ser salvo. Nós cremos de que forma? Nós cremos em Cristo como Salvador, nós temos fé em Cristo, essa fé vai nos proporcionar fazer obras, essas obras nós vamos fazer porque nós entramos no processo de santificação e aí nós vamos alcançar a salvação. Nós não podemos achar que por aceitar Jesus como Salvador, nós já temos a salvação. Isso é outra doutrina. Existem igrejas que têm essa doutrina, que toda e qualquer pessoa, independente do que faça, independente dos hábitos e do comportamento, ela consegue alcançar a salvação apenas reconhecendo o sacrifício de Cristo. E nós entendemos e nós temos a plena convicção que não, que nós aceitamos a Jesus, mas temos que entrar num processo de santificação. A conversão, ela é ali na hora, de uma vez. Você aceita Jesus como Salvador, você acredita nele, começa o processo ali de fé, de santificação. Mas, no dia da vinda de Jesus, eu me encontrar apto a subir, eu preciso estar no processo de santificação. Entendam, a fé vem, nós temos a fé e a fé vai fazer com que nós passamos a produzir frutos, e esses frutos são as obras. Então entendam, o novo convertido, alguns de vocês aceitaram a Jesus como Salvador e não foi de uma hora para outra que vocês mudaram o comportamento, as atitudes, as vestes, não, é de forma gradativa. Por quê? Porque se for de fora para dentro, ou seja, se um pastor, um obreiro chegar e dizer, olha, você não pode mais usar essa veste, essa roupa, você não pode mais pisar naquele lugar. O seu emprego, por exemplo, a pessoa que aceita Jesus e trabalha em um bar, vendendo bebida alcoólica, não é prudente para o cristão ter aquela profissão, tudo bem, mas a pessoa aceitou Jesus agora, amanhã ela vai abandonar? Ela vai parar, e aí quem vai manter? Quem vai botar comida dentro de casa nos primeiros dias? Então entendam que essas pessoas precisam ser ajudadas, aconselhadas e ensinadas, orientadas. E ela precisa ter a transformação na vida dela de dentro para fora. Quando o Espírito Santo começar a fazer um trabalho, rapaz, é coisa interessante quando o Espírito Santo toma a vida de uma pessoa, começa a limpar de dentro para fora, começa a fazer uma transformação de dentro para fora, que a pessoa naturalmente, sozinha,
ela vai começar a ter o entendimento. Ela vai começar a ler a palavra, se alimentar, e aí a fé dela vai aumentar. Aumentando a fé, aumenta a intimidade com Deus. Tendo intimidade com Deus, a pessoa vai dizer: opa, isso aqui eu não posso mais fazer. Isso aqui não convém mais para mim como cristão estar fazendo. Essa roupa não é mais para mim ser usada por mim. Essa vestimenta não condiz mais com a nova criatura que eu sou. Então, naturalmente, ela vai mudando, ela vai sendo transformada. Então, entendam, aceitei Jesus, amanhã eu rasgo todas as minhas roupas e mudo completamente meu guarda-roupa? Não! Use suas roupas, porque você aceitou Jesus, a transformação está acontecendo de dentro para fora. Se alguém chegar e impor, e você obedecer, você mudar de comportamento só porque outra pessoa falou, outra pessoa mandou, isso aí não vai durar não. Isso aí não tem sustentação. O que sustenta um comportamento cristão é a verdadeira conversão, é o verdadeiro agir do Espírito Santo dentro da sua vida. Amém? Irmã Joana fez um comentário aqui, deixa eu ler o comentário da irmã Joana. Irmão Diogo, uma pessoa só é salva se ela declarar que aceita Jesus, mesmo ela estando no leito e dizendo que crê em Jesus? Repetindo, uma pessoa só é salva se ela declarar que aceita Jesus, mesmo ela estando no leito e dizendo que crê em Jesus? Exatamente, ela estando no leito de hospital, já ali à beira da morte, ela precisa declarar. Ela precisa dizer que aceita Jesus. Eu já vi, na época que eu morava em Picos, eu era segundo líder de mocidade geral de Picos, a gente fazia muitas visitas com os jovens. E em presídio eu nunca fui, né? Porque o processo era complicado para você conseguir entrar em presídio, mas em hospital eu fui. Então, mesmo não sendo capelão, porque a gente tem que fazer o curso de capelania para ter acesso direto, qualquer horário nos hospitais, né? Mas a gente tinha um horário de visita, a gente ia lá no Hospital Regional em Picos. E não fui eu que fiz a oração, mas eu estava acompanhando um irmão que estava orando pelas pessoas, e esse irmão chegou para uma pessoa que estava mas era muito debilitado, já estava ali nas últimas, ela só... como eu posso dizer, ela só respirava, ela não direcionava o olhar, ela não falava e ela estava assim já nas últimas mesmo, né? E a família já ali chorando, a família triste, e aquele irmão chegou para a família e perguntou se podia orar, se podia fazer uma pergunta para ele, e naquele momento foi feita a pergunta, o irmão pegou na mão dele, segurou a mão dele, pregou a palavra, anunciou a palavra, louvou, né, cantou um hino e perguntou para ele se ele aceitava Jesus como Salvador. E aquele irmão, aquela pessoa que estava ali, que estava completamente imóvel ali no estado vegetativo, e ela teve uma reação. Ela apertou a mão do irmão que estava orando ali por ela, em sinal de confirmação que aceitava Jesus. Então ela confessou, não com as palavras, né? Mas ela anunciou diante de todas as testemunhas que aceitava a Jesus. Outro fato recente que aconteceu, o irmão Cícero, que era nosso presbítero aqui em Campos Sales, está em Araripe, ele presenciou um acidente de moto. E ao se dirigir ali às vítimas do acidente, ele perguntou se aquelas vítimas ali, se aquelas pessoas aceitavam a Jesus como Salvador. E ali quase sem conseguir falar, quase sem forças, né? Elas ouviram a palavra pregada ali pelo irmão Cícero e na última palavra dela, ela disse que aceitava Jesus como Salvador. Então é necessário, como a irmã Joana perguntou aí, é necessário que a pessoa confirme o aceite, né? Confirme a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Recentemente, acho que mês de setembro para outubro, eu perdi um tio, né? O meu tio mais velho, e ele muito católico, tradicional, família inteira, e ele adoeceu, câncer, né? Teve Covid, mas o que matou ele foi o câncer, e
já nos últimos dias, meu pai, já evangélico, já crente, né, todo dia ele cuidando dele, e meu pai não era muito próximo a ele, mas no momento da doença, o que mais se aproximou dele foi meu pai. E meu pai, evangélico, né, cristão, estava ali o tempo todo, né, falando de Jesus para ele. E já na semana não, acho que um dia antes dele falecer, ele aceitou a Jesus. Ele mesmo confessou de livre e espontânea vontade. Interessante que as filhas chegaram para ele, né, e chorando, o pai estava vivo. Elas chegaram chorando porque o pai tinha aceitado Jesus como Salvador. E aí eles chegaram: pai, o senhor foi forçado, o senhor foi pressionado, alguém pressionou? Não, minha filha, eu de livre e espontânea vontade quero ser crente, quero morrer crente, quero morrer com Jesus. E meu tio partiu para a glória no dia seguinte, teve até uma melhora, mas no dia seguinte partiu para a glória aceitando Jesus. Então já nos últimos momentos da sua vida, então ele teve, aí a pessoa pode dizer: mas no último dia de vida a pessoa aceitou Jesus, vale desse jeito, dá certo, funciona no último dia, no último momento. Entendam, queridos, ele já acompanhava com seus olhos, né, o comportamento do cristão. Ele tem outros irmãos que são evangélicos, cunhados que são evangélicos, e tem meu pai, que é irmão dele, que é evangélico. Ele via o agir, ele via o comportamento, né, do meu pai. Eu mesmo, por 2 vezes, fiz visitas a ele lá, fui decretado ali na casa dele, fazer uma visita. Uma eu fui sozinho, outra eu fui com Priscila. Nós oramos, cantamos, pregamos a palavra. Então a semente estava sendo plantada, meu irmão. A gente só colheu ali aquela semente um dia antes dele morrer. Mas há muito tempo, muitos irmãos já vinham pregando. Então não é que ele, no leito de morte, um dia antes de morrer, ele aceitou Jesus. E ainda que fosse, se ele tivesse compreendido a mensagem da palavra de Deus, ele poderia sim, como foi, salvo em Cristo. Então, a pessoa pode sim ser salva no último momento ali da sua vida, no leito de morte, mas ele precisa confessar, ele precisa confirmar e precisa partir da pessoa. Não é a pessoa está ali, imóvel, não pode mais falar, não pode mais dar nenhum sinal de vida, e aí vamos orar por ele aceitando Jesus. Não, ele precisa aceitar, ele precisa confessar, ele precisa dar o aceite, ele precisa ter noção, consciência do que está acontecendo. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que eu não presenciei, mas já ouvi testemunho de pessoas que estavam em estado vegetativo e recobraram a consciência para dizer que aceitavam Jesus. E logo após voltou ao estado de coma, né? Então eu nunca presenciei isso, mas já ouvi testemunhos a esse respeito. Amém, irmã Joana? Quem mais? Irmã Joana diz assim: mesmo ela tendo passado um processo de sofrimento, mesmo que ela tenha passado um processo de sofrimento na doença, é isso, no leito de morte, sim, mesmo que ela tenha sofrido a sua vida inteira, vamos lá, tem pessoas que têm uma vida, digamos assim, lastimável, porque desde que nasceu sofreu nas mãos do pai, sofreu nas mãos dos avós, não sei, viveu na rua, teve problema com o marido, sofreu com os filhos, não teve oportunidade de um bom trabalho, não teve uma boa renda. Então a sua vida diária, a sua labuta diária foi um sofrimento, e aí essa pessoa vem a morrer sem confessar a Cristo como Salvador. E aí? Isso é um pensamento particular meu. Eu não creio que uma pessoa como essa, ela pode ter partido, né, desse mundo, morrido, sem sequer uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu não creio. Eu creio que essas pessoas, elas passam sim por oportunidades. Se aceitou, amém, salvação. Caso ela não tenha aceitado a Cristo como Salvador, né, não tem alcance a salvação. Como eu disse, irmão Fábio, irmão Diogo, eu daria salvação a uma pessoa dessa se fosse do meu poder, né, da minha alçada? Daria, eu ficaria com pena.
Ah, a pessoa sofreu tanto na vida, não, deixa ela ir para o céu agora, vamos dar a salvação. Mas a salvação, entendam, que Deus não pode ir contra a sua palavra. Cristo não pode ir contra a sua própria palavra, não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus deu livre-arbítrio e o homem usa o livre-arbítrio. Então, ele faz a escolha se quer seguir a Cristo ou não, se quer aceitar Jesus ou não. Dessa forma é que alcança a salvação. Amém? Mas vejam aí como é bom o comentário, a pergunta, a gente esclarece bastante dúvidas e a aula fica mais rica. Já são 8h34 e se tiver mais algum comentário, fiquem à vontade, irmãos. Façam comentários, façam perguntas. Se não conseguir fazer aí no chat, pode fazer no grupo, viu, do WhatsApp. Amém? Voltemos aqui para o texto que nós estávamos lendo. Versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo como carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Aqui Paulo está dizendo o quê? Que embora muitos conheceram a Cristo aqui na terra e creem nele só como carne, como ser humano, como o profeta do cristianismo, nós não o conhecemos mais dessa forma, nós o conhecemos agora como Espírito. Assim como no versículo 15 diz que agora nós não vivemos mais a nossa vida. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós não nascemos mais para nós mesmos. Entendam, quando nós nascemos de nossa mãe, nós nascemos da carne, da natureza pecaminosa. Nós nascemos da carne. Ao nascer da carne e não aceitar a Jesus como Salvador, nós vivemos para nós mesmos, buscando o nosso prazer, buscando a nossa vivência, os nossos planos, os nossos anseios. Nós vivemos para nós mesmos. Nós é quem nos governamos, nós é que fazemos o que é melhor para a gente, para nós mesmos, tomamos nossas próprias decisões. Então, quando nós somos nascidos apenas da carne, nós vivemos para nós mesmos. Por isso que as pessoas que não conhecem a Jesus, elas dizem: quem manda na minha vida sou eu, quem toma as decisões sou eu, quem paga minhas contas sou eu, quem é dono do meu próprio nariz sou eu. Essas são palavras, são frases de efeito ditas pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Por quê? Quando se conhece a Cristo, é uma nova criatura, não é isso? Nasceu da água e do Espírito, é o novo nascimento, e nesse novo nascimento, que não é mais o nascimento da carne, é o nascimento do Espírito, você não vive mais para você. Eu não vivo mais para mim. Eu passo a viver, porque a vida que eu tinha, ela foi morta com Cristo na cruz do Calvário. Eu passo a viver uma vida com Cristo, uma vida para Cristo, uma vida em Cristo. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendido? Olha como isso é interessante e isso abre muito o nosso entendimento sobre o cristianismo, sobre o que é servir a Deus. Quando eu nasci da minha mãe, nasci da carne, vivia para mim, vivia por mim, vivia para o que eu quisesse. Quando eu aceito a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Eu não me governo, quem me governa é Cristo. Eu não tomo mais decisões segundo a minha vontade, as decisões são tomadas por mim, mas baseado naquilo que é melhor para Cristo, naquilo que Cristo me ensina. Eu não vivo mais a vida para o meu bel prazer, mas para o prazer de Cristo, para que Cristo se agrade da minha vida. Irmão, eu vou dar prazer a Cristo, vivendo, no meu viver eu vou dar prazer para Ele. Cristo precisa desse prazer? Sim, meu irmão. Eu vou chamar a atenção dele, eu vou agradar a Cristo através do meu viver, do meu comportamento. Então entendam que não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive na minha vida. Olha, agora teve perguntas aqui, teve mais participações. Irmã Luciana perguntando aqui: existem pessoas com o coração duro, você prega para ela, faz o apelo e mesmo assim a pessoa diz, agora não. É o que mais acontece, irmã Luciana. É o que mais tem esse tipo de pessoa. Meu pai,
Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. E logo em seguida meu irmão, depois minha mãe e meu pai ficou. A gente pregava, às vezes pegava eu e meu irmão um do lado do outro e igual Eduardo, tacando versículo por cima de versículo e pregando a salvação. E era um do lado do outro e meu pai é muito brincalhão, muito mesmo, ele leva tudo na brincadeira. E a gente falando de coisa séria ali e ele fazia piada, né, com o evangelho, com o inferno, e ele muito brincalhão. E ele não entendia, dizia, não, agora não, né? E na época a família dele muito católica, e ele segurava essa convicção, né? Que a família era católica e que ele iria morrer da mesma forma que a família, no catolicismo. E foi gradativo, irmã Luciana, foi gradativo. Só recentemente, ou seja, tem um ano que meu pai aceitou Jesus, ou seja, foram 20 anos que eu aceitei Jesus, que eu estava ali do lado do meu pai, 20 anos eu passei do lado dele sendo evangélico e ele não. Então demorou muito mesmo. Meu pai sofreu um acidente de moto e mesmo assim ele não aceitou Jesus. Sofreu um acidente que caiu de uma escada e bateu a cabeça na quina da calçada, cortou, teve traumatismo craniano e não, graças a Deus não faleceu, né? É por isso que depois ele aceitou Jesus. Mas no momento do acidente ele também não aceitou Jesus. A gente pregou e eu fui pregar lá, né? Fui visitar ele, preguei em um culto, eu disse, hoje meu pai vai aceitar Jesus. Eu saí de casa com aquela convicção que ele ia aceitar Jesus, porque ele tinha quase morrido ali naquele acidente da escada. Ali qualquer pessoa diria, foi Deus aqui, foi um milagre, porque aqui qualquer outro teria morrido nesse acidente. Então eu tinha certeza que ele ia aceitar Jesus e ele não aceitou. Num belo dia eu estava aqui em Campos Sales, meu irmão estava lá em Picos, minha mãe foi sozinha para o culto, lá na cidade de Padre Marcos, Piauí, ela foi sozinha para o culto, ele foi depois, ele chegou só na hora da mensagem bíblica, da palavra, foi que ele chegou no culto, e minha mãe não viu ele, e aí despretensiosamente o pastor fez o apelo, aquele culto normal de domingo, e ninguém foi à frente. Ele fez o convite apenas uma vez. Quando ele já ia orar para encerrar, meu pai foi. E aí todo mundo, a igreja inteira que já conhecia, cidade pequena, né, conhecia ele, começou a glorificar. E aí começaram a ligar para mim, ligar para o meu irmão. E foi aquela coisa linda. Então, 20 anos depois foi que ele veio aceitar. Então, um homem muito duro, coração muito duro. Mas Deus tem os planos e os propósitos. E ele aceitou Jesus de livre e espontânea vontade, sem pressão, né? Irmã Camila, e os que já aceitaram a Deus e já serviu o Senhor, mas se desviou e agora está no mundo, que conhece a palavra e hoje vive as coisas do mundo. Irmã Camila, quem aceitou Jesus e está desviado dos caminhos do Senhor, ele não alcança a salvação. Por quê? Entendam. Ele aceitou Jesus, ele reconheceu a Cristo como Salvador, mas lembra do que eu falei no início, nós cremos em Cristo, temos a fé em Cristo e essa fé, ela gera frutos. Nós vamos gerar os frutos, esses frutos vêm através da nossa santificação. Então, ele aceitou Jesus, reconheceu o sacrifício de Cristo, mas não vive em santificação. Ele abandonou a vida de santidade, de busca pela santidade. Então, quando Cristo voltar, se Cristo voltar e pegar ele desse jeito, ele está em condenação. Por quê? Porque está em práticas mundanas, práticas que não agradam a Deus. Então, por mais que ele conheça, por mais que ele saiba, ele está em pecado. Então, não consegue, não alcança a salvação de acordo com a palavra. Eu aceitei Jesus com 12 anos, mas com 17 para 18 anos, aquela fase que a gente fala assim, não, o menino está descobrindo o mundo, está dando fé do mundo, né? Então, nesse período, eu botei uma coisa na minha cabeça que eu ia me afastar da igreja. Como desde os 12 anos eu estava dentro da igreja, não sabia o que era uma festa, uma bebida, não sabia de nada, né? Fui uma criança criada dentro de casa, só estudava. E aí eu fui morar sozinho em Picos, com 17 anos, né? Já estava morando sozinho, estudando.
E aí, por influência, né, e porque eu quis mesmo, não foi só influência não, eu quis ir lá no mundo. Meu irmão, mas não tem sensação pior do que você se afastar dos caminhos do Senhor. Esse é o verdadeiro desviado. Eu até costumo dizer, usar a expressão que existe: o desviado e o desviado crente. O desviado apóstata e o desviado crente, né? Desviado crente é aquele que tem a convicção, tem o coração quebrantado e por algum motivo, por conta de fraqueza, né, do pecado mesmo, ele se afasta, comete ali os seus pecados, os seus delitos, mas se arrepende. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu me afastei ali por um período menor que um ano, acho que foram alguns meses, 10 meses mais ou menos, eu não lembro. Me afastei, mas me arrependi muito, muito mesmo, tanto das consequências que o pecado trouxe para a minha vida, quanto do próprio pecado ali em si. Então, cada vez que eu deixava de ir para a igreja, para ir para o mundo, para alguma festa, eu sentia que não era o meu lugar. Eu não me sentia bem, por mais que o prazer carnal ali fosse alimentado, eu sentia que aquilo não era correto. Então eu voltava para casa chorando, arrependido. E não consegui ficar muito tempo longe da presença de Deus. Eu não conseguia dormir. Eu morria de medo de dormir e, sei lá, ter um infarto na madrugada, e eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu morria de medo de andar de moto e sofrer um acidente, não por mim, mas um carro vir bater em mim e eu morrer, eu ia para o inferno. Então, é uma vida, a vida de desviado, o desviado convicto, é uma vida desgraçada, porque ele tem convicção da palavra de Deus, do caminho certo, e não faz. Então ele sabe que qualquer deslize que acontecer ali, que ele morrer, ele vai para o inferno. O problema é, queridos, não é o desviado convicto, o desviado crente. O problema é uma geração que está surgindo agora de pessoas que são, eu chamo de os desviados apóstatas. Que é o quê? O desviado que ele se apostata da fé. Ele diz o quê? Ele se afasta dos caminhos de Deus e diz como? Não, eu posso ser crente, eu posso servir a Deus e frequentar uma festa mundana. Eu posso servir a Deus e não frequentar os cultos da igreja, os trabalhos da igreja. Eu posso servir a Deus e cantar lá numa banda de forró lá no mundo, porque Deus olha para o meu coração. Esse é o perigoso. Isso é um perigo, meu irmão. Por quê? Porque o desviado crente, que eu digo que era eu, desviado crente, convicto, ele se arrepende e ele volta. Uma hora ou outra ele volta para os caminhos do Senhor. E esse desviado apóstata, ele diz o quê? Não, eu aceitei Jesus no meu coração, as minhas vestes não importam, o meu comportamento não importa, onde eu trabalho não importa, os lugares que eu frequento não importam, porque Cristo quer o meu coração. Meu irmão, Cristo quer santidade. Esse negócio de Cristo quer o meu coração, Jesus olha para o meu coração. Não, Jesus olha para a santidade, o que Ele quer é santidade. Ele diz, sede santos como eu sou santo. Então, seguir a Cristo ali da forma que ele se comportou. Então, o comportamento de Cristo deve ser o nosso comportamento. As atitudes que Ele teve são as nossas atitudes. Então, nós seguimos a Cristo em santidade. Cristo quer o coração. Não é negócio de coração não. O que Cristo quer é santidade. O que Cristo quer é renúncia. O que Cristo quer é abandono do pecado. O que Jesus quer para a tua vida é que você se afaste do mundo e se aproxime dele. Isso é que Ele quer. Ah, mas Cristo quer meu coração. Que coração? Vai que você tem uma qualidade ali no coração, você é uma pessoa caridosa, pratica o bem ali, ajuda pessoas necessitadas, mas está na prática do pecado, meu irmão. Então não adianta. Como recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa, uma colega, bênção de Deus, Deus abençoou tremendamente, a menina saiu daqui do Nordeste, foi morar em São Paulo, estudou, sofreu, se formou, é advogada, está trabalhando no escritório, está ganhando bem, assim, Deus abençoou mesmo a vida dela, e ela é crente, moça mesmo, crente mesmo, batizada com o Espírito Santo e tudo, e recentemente tem um namorado, noivou com esse namorado, e aí ela está na igreja e morando com o namorado, então tá como se fosse junta. O namorado dorme na casa dela, ela dorme na casa do namorado, eles viajam juntos, né? Ficam em hotel, ficam juntos, então eles
ela não assumiu, não falou, mas a gente entende que eles estão tendo práticas sexuais. E a Bíblia condena terminantemente a prática sexual antes do casamento. Então, ela se diz cristã, ela diz que congrega, ela diz que tem uma igreja, tem um pastor, ambos se dizem evangélicos, mas tem essa prática, então não condiz. Esse é o desviado que está dentro da igreja, é um desviado apóstata. Ele mudou, no entendimento dele, a palavra não é aquela, a palavra está errada. Então ela é um daqueles que querem atualizar a Bíblia, né? Dizendo o quê? Não, eu já noivei, é meu noivo, eu amo ele, eu vou me casar com ele, então eu já posso ter relação com ele. Pode não, porque a Bíblia condena, a Bíblia é explícita ao dizer que Deus abomina o sexo antes do casamento e o sexo fora do casamento, que é a traição ou o adultério. Então tudo isso é condenável por Deus. Então a pessoa que está nessa prática, ela não é cristã, ela não está em santidade. Por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela se diga cristã, por mais que ela diga que é discípulo de Jesus, que crê, que se converteu, que aceitou Jesus como Salvador, se Jesus vier agora, ela fica. Por que fica? Porque está na prática do pecado, está em condenação. Amém? Continuando aqui. Irmão Eduardo, irmã Camila, a Bíblia diz que temos que perseverar até o fim. Amém, irmão Eduardo. Mas por ela ter se desviado e viver as coisas do mundo, será condenada? Sim, foi respondido aqui, né? A pessoa que está desviado com as práticas mundanas, por mais que conheça a Cristo, vai ser condenado, porque a salvação é pela fé e a fé gera santidade. É um processo, fé gera santidade, então se não tem santidade é porque não tem mais a fé. Tem apenas um conhecimento da palavra. Conhecimento é uma coisa, convicção da palavra é uma coisa, conversão na palavra é outra. Então, tem pessoas que são convencidos que Cristo é Salvador? Sim. Tem pessoas que estão apenas convencidos e convictos que a salvação é através de Cristo. Então, a pessoa ouve a palavra e está convicto, mas não está convertido. Por quê? Porque convertido é o que foi transformado, que houve mudança. Então, conversão é mudança. Conversão é o quê? É você estar numa direção e mudar para outra. Se você continua na mesma direção, não existe conversão, ou seja, não houve mudança. Entendido? Continuando. Irmã Amélia Bezerra, paz do Senhor, irmã Amélia. Irmã Camila, e no meu caso estou na igreja e sou casada só na igreja católica. Irmã Camila, estou na igreja, mas sou casada só na igreja católica. Minha irmã, a senhora aceitou a Jesus depois que já estava casada, que já estava junta com seu esposo. Então, quando a senhora se casou, a senhora não era convertida, não conhecia o Evangelho, não tinha plena convicção. Então, o que foi que nós lemos aqui, versículo 19. Deus estava com Cristo reconciliando o mundo e não lhes imputando, ou seja, Cristo não estava aqui apontando pecado de ninguém. Assim que, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que é que não pode? Aceitei Jesus solteiro e agora vou me juntar. Vou chamar minha namorada, vou morar com ela, vou ter práticas sexuais com ela, como se fosse casado, depois de ter aceitado Jesus. Esse é um problema. Mas a pessoa já tinha uma união estável com a pessoa, ou seja, já era junto com uma pessoa, ou, no seu caso, casado, só na igreja católica, e aceitou Jesus, nenhum problema, minha irmã, nenhum problema. Por quê? Porque isso aconteceu antes da senhora aceitar Jesus, senhora e seu marido. Mas, a partir de aqui, lembra que eu falei que o Espírito Santo vai fazendo uma transformação dentro da gente? A partir daqui, o Espírito Santo já tem que incomodar, para quê? Para providenciar o casamento. Então, olha,
é prudente, é conveniente o cristão ser casado ali no civil, que é um casamento no civil, você está testemunhando diante da sociedade que você quer viver com aquela pessoa, que você vai viver só com aquela pessoa. O casamento no religioso é para receber as bênçãos de Deus através do pastor e para testemunhar diante da sua igreja, dos seus irmãos ali em Cristo, que você vai viver, que você quer viver a sua vida ao lado daquela pessoa. Então, daqui em diante, precisa-se tomar essa providência, né, de organizar o casamento. No seu caso está fácil, irmã, porque seu marido também é crente. Agora imagine, minha avó, ela viveu com meu avô, se eu não me engano, 50 anos de casamento com meu avô, e pouco antes dela falecer, foi que o velho do meu avô aceitou casar com ela. Meu avô era só junto com ela. E minha avó aceitou Jesus ainda muito nova, né? Casada com ele já, aceitou Jesus. E ele, daqueles velhos brutos mesmo, birrou a vida inteira, os 50 anos ele birrou e não quis casar. Se eu não me engano, foi uns 2 anos antes dela falecer que ele aceitou se casar. Então ela casou no civil com ele, né? E depois disso foi que ela veio a se batizar nas águas. Olha que coisa linda. 50 anos ali mais ou menos de casada, quase isso, quase 50 anos servindo a Jesus, mas sem ser batizada nas águas, porque o marido dela, né, meu avô, birrou, né, velho bruto, ignorante, não quis casar com ela no civil, disse que não precisava. E já no finalzinho, né, e ela sempre orando, ela sempre apresentava esse propósito em oração. Já no final da sua vida, ele aceitou casar, eles se casaram e ela se batizou nas águas, né? Então, o propósito ela sempre teve, ela não teve oportunidade, né, por conta dele, que não queria. Mas o que a gente precisa é isso. Aceitou Jesus, querer, sentir o desejo, sentir a transformação de dentro para fora e mudar realmente as nossas práticas e mudar aquilo, tirar aquilo que não agrada a Deus. Continuando, é a mesma coisa de estar só junta. A senhora casou-se no católico, né, na igreja católica, recebeu a bênção do padre e não casou no civil. É como se estivesse junto, né? Para nós cristãos, nós entendemos o quê? O casamento, você pode me perguntar, existe casamento só na igreja evangélica? O pastor faz o casamento na igreja evangélica sem que a pessoa esteja casada no civil ou sem que vá casar no civil? Não. O pastor ele precisa fazer o casamento, para que ele faça o casamento, ele precisa que você também se case no civil. Então só consegue fazer os dois juntos. Não tem casamento na igreja evangélica só na igreja, não tem como. Então são os dois casamentos. Para que o pastor faça o seu casamento na igreja, ele precisa também que você faça seu casamento no civil. Mas fique tranquila, irmã Camila, fique tranquila. A senhora vai providenciar sua documentação, vai providenciar seu casamento. A senhora conhece aqui, todo mundo aqui conhece o irmão Emanuel, não conhece? Eduardo lembra, perfeitamente Eduardo lembra da prova que a gente passou aí, porque o irmão Emanuel já estava noivo, né? Teve um problema, né? Caiu com a sua noiva, sua namorada na época, noivou, mas o irmão Emanuel se queixava de que eu não tenho condição de me casar, não tenho condição de fazer o casamento, e assim, financeiramente estava muito difícil para o irmão Emanuel, realmente. E aí, numa reunião de obreiros, nós dissemos o quê? Manuel, a gente só quer saber uma coisa. Você quer casar? Meu irmão, é o que eu mais quero, eu quero me casar. Quer? Beleza. Pô, nós vamos fazer seu casamento. Parecia coisa de louco, mas nós fizemos os convites, mandamos para a gráfica os convites do casamento do irmão Manuel, coisa mais linda. O irmão Eduardo cedeu o espaço ali, o espaço celebrário, o irmão Eduardo e a irmã Kátia cederam o espaço ali. Nós conseguimos doações de irmãos para fazer a ornamentação, o pastor fez o casamento, os refrigerantes foram doados, a comida foi doada, os irmãos, teve umas irmãs que fizeram o jantar, então assim, teve outro irmão que doou o fotógrafo, então foi tudo doado, tudo organizado ali pela escola bíblica dominical. O irmão Eduardo lembra disso, foi uma bênção. Então assim, quer casar? Quer. Deus vai dar um jeito, Deus vai abençoar, você vai conseguir.
Não tem como, não pode ser uma desculpa. Não tenho dinheiro, não tenho casa. Não importa. Quer casar, a gente chega junto e a gente providencia. Então, o casamento do irmão Manuel foi lindo, meu irmão. Foi coisa linda mesmo. Tudo muito bonito. E para a glória de Deus, estão aí casados até hoje e Deus abençoando a vida deles. Irmã Luciana, irmão Diogo, eu e minha filha aceitamos e meu esposo e o meu outro filho ainda não. Então eu não posso me batizar? Irmão Diogo, eu e minha filha aceitamos e meu esposo e meu outro filho ainda não. Irmã Luciana, a senhora é casada no civil? A pergunta é essa. Mesmo que seu esposo não seja evangélico, mas se ele for casado no civil, você pode sim se batizar. A senhora só me responde aí essa pergunta, viu, irmã Luciana? Se o seu esposo, a senhora e seu esposo forem casados no civil, podem sim se batizar. Irmã Camila, já ganhei o vestido de noiva. Eita glória! Pronto, deixa eu testemunhar, Camila. A esposa do irmão Emanuel, a irmã... Agora falhou aqui o nome da irmã, esposa de Emanuel. Ela não tinha dinheiro para alugar o vestido. Um vestido é caro, acho que é R$800 o aluguel de um vestido de noiva, caríssimo. E algumas pessoas que tinham vestido, era muito velho, não dava certo na irmã. E aí, coincidentemente, minha irmã, uma prima minha tinha casado lá em Padre Marcos há pouco tempo, uma prima minha mais ou menos no mesmo corpo da esposa do irmão Manuel, e Priscila ligou para ela e ela disse que cedia o vestido sem nenhum problema, vestido novo, bonito, coisa chique mesmo, e serviu direitinho na esposa do irmão Emanuel, Thaís, lembrei o nome, a irmã Thaís. Então, ela casou-se com esse vestido abençoado, vestido bonito. Então, irmã Camila, eu creio sim, creio dessa forma, que o seu casamento vai acontecer no civil e também na igreja, porque a senhora já me falou que é um desejo e é louvável esse desejo, de entrar na igreja, de receber a bênção do pastor, amém? Isso é muito bom. Pronto, irmã Luciana falou que quer casado só na igreja católica, então é o mesmo caso da irmã Camila, irmã Luciana. Para que possa descer as águas, é necessário que esteja casado no civil. Então, eu até perguntei para a irmã Kátia hoje, mas eu sabia que ela estava muito ocupada, eu não vi a resposta dela ainda. Perguntei para a irmã Kátia se ainda dava tempo as pessoas casarem no mês de dezembro, ou se haveria um recesso, ou se teria que agendar com muita antecedência. E eu até comentei com a irmã Camila que, não se batizando agora em janeiro, em julho nós teremos outro batismo. E as aulas do discipulado vão permanecer. Então, assim, como eu já tinha dito, discipulado, as aulas de discipulado deles são durante um ano. Então, durante o ano todo é uma aula por semana. Então, a gente pode batizar antes da pessoa completar um ano de discipulado? Pode, sem nenhum problema. Agora, a pessoa não pôde se batizar agora em janeiro, vai acabar o discipulado? Não, ele vai permanecer com as pessoas que não se batizaram agora e com os novos convertidos que estão chegando agora, Então, assim, se der tempo, o casamento até a data do batismo, beleza. Ou se acontecer, por exemplo, o batismo é dia 9 e o casamento, por exemplo, foi marcado para o dia 12. Então, está marcado também, não tem nenhum problema. A gente conversa com o pastor, explica, e na maioria das vezes o pastor é flexível porque o casamento já está marcado, Então, assim, se já tiver marcado, geralmente os pastores liberam para fazer o batismo, o casamento marcado. Agora, se não tiver como mais marcar, ficar para fevereiro ou ficar para março, aí a pessoa se batiza no mês de julho, sem nenhum problema. Se Jesus voltar, vai para o céu do mesmo jeito, meu irmão. Amém? Irmão Renan, estou aqui. Só falta meu terno, mas para mim só daria infantil. Que isso, irmão Renan? Nada, rapaz.
Olha, quando eu saí da quarentena, eu tenho um terno slim que ele já tá apertado para mim. Irmão, ele é novo, ele é cinza escuro, grafite. Ele é o terno que eu mais gostava, mas não tá entrando em mim, tá apertado, né? Ele é slim e a calça também é muito apertada, né? Fica as pernas coladinhas, não dá para usar. Então esse terno ele é muito novo e eu vou levar para o senhor experimentar, viu, esse terno. Quem sabe ele não já vai servir para o seu casamento, né? Deixa eu ver mais aqui. Camila, hoje eu fui na costureira e contando o meu testemunho para ela, ela disse que se fosse por um vestido, ela ia me dar. Glória a Deus, irmã Camila, glória a Deus. Ô, a senhora não sabe a alegria que eu sinto aqui, a emoção de ouvir esse testemunho, viu? Ô, glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente conversou muito aqui, a gente bateu um papo gostoso aqui, já é 9h05 e eu gostei demais, né? Eu gostei, embora seja pela internet, mas parece que a gente tá junto, parece que a gente tá próximo um do outro aí. Irmão Renan botou aqui, pois tá perto de nós casar, viu? Olha aí, irmã Camila, tá perto de nós casar, meu amor. O irmão Renan falando aí. Pois pronto, o terno já tem, o vestido já tem e não se preocupe não, meu irmão. Se for por conta de programar a cerimônia, de programar o casamento, a gente corre atrás, meu irmão. A gente é a igreja, meu irmão. A igreja é isso. Olha, na época do casamento do irmão Emanuel, eu e Priscila, a gente foi criticado. O pessoal criticando, disse, rapaz, vocês são malucos? Vocês não são pai deles, não. Vocês não são nem padrinho, vocês não são. Por que vocês ficam correndo atrás das coisas para o casamento dos outros? Porque a gente é igreja, meu irmão. A gente é igreja. Meu irmão, a gente não vai ali para aquele templo ali, senta naquela cadeira só para dizer que é evangélico, não. A gente faz parte de uma igreja. A gente faz parte de uma irmandade. A gente é irmão. Quando a gente diz irmã Luciana, irmã Camila, irmão Eduardo, eu não estou falando da boca para fora, não. É meu irmão de verdade. Assim como eu trato meu irmão, eu trato cada um deles. Assim como eu amo meu irmão de sangue, eu amo cada um de vocês. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não é simplesmente um modo de vida. Agora eu passei para a lei de crente, agora eu frequento uma igreja. Não, igreja não é um lugar, guardem isso, igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Entendido? Igreja é uma família da qual você precisa pertencer. Amém? Continuando aqui, vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Então, meus irmãos, salvação é isso. Salvação é algo que a gente precisa alcançar e manter. Nós vamos manter a nossa salvação. Baseado em quê? Na nossa santidade. Então, é um processo. Santificação é um processo. A Bíblia nos manda ser santo como Jesus foi, sermos imitadores de Cristo. Nós precisamos a todo instante estar buscando a santidade. Perfeito ninguém é, mas nós precisamos buscar a santidade a todo instante. Buscar a santidade é abrir mão do mundo, abrir mão do pecado para servir a Cristo, para agradar a Cristo. Então nós precisamos sim fazer isso para alcançar salvação. Amém? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Pode fazer aí no chat do YouTube. Pronto, olha, aqui nós estamos falando do assunto. A última coisinha aqui para a gente finalizar. Irmã Kátia me respondeu aqui, ó. Ela disse que demora um pouco a questão do casamento. Só no cartório tem um prazo de 15 dias. Depois, a habilitação vai para o Ministério Público. O ideal é eles irem no cartório amanhã mesmo. Tá ouvindo? Camila, vou falar aqui na câmera. Camila e Renan. O ideal é que vocês vão no cartório amanhã mesmo e ver se tem como fazer o casamento ainda. E ver a questão dos prazos, né? A questão do tempo. Irmã Luciana também. Pode ir no cartório, né, para dar uma olhada, ver como é que tá, se dá tempo ainda. Se der, amém, meu irmão. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente ajuda. Irmã Kátia,
O que ela puder, minha irmã, meu irmão, fazer, ela faz também. Ela também foi uma das que ajudou no casamento do irmão Manuel, quanto ao casamento lá no civil, no cartório. Então, o que ela puder também fazer para ajudar, ela vai ajudar. O mais importante é aquilo que eu disse. A gente não pode se acomodar, né? Tem que correr atrás, tem que ir atrás e ver. Então, se existe a possibilidade lá no cartório, vou fazer o compromisso aqui, viu? Ó, irmã Luciana, irmã Camila, irmão Renan. Vou fazer o compromisso. Se houver a possibilidade no cartório, pela igreja, a gente corre atrás e ajuda a esse casamento se realizar, viu? Se vocês querem também, como a Camila já me disse que quer, o casamento na igreja também, além do casamento civil. Se quiser, a gente corre atrás, a gente faz tudo, se der tempo. Se o cartório disser não dá tempo para janeiro, vai ter que ser para fevereiro ou para março, aí a gente espera para julho. Combinado? Tá bom assim? Me respondam aí se tá feito o compromisso. Tá feito aí o combinado aí para realizar aí mais um casamento. Rapaz, eu sou um obreiro casamenteiro, viu? Já casei, ajudei a casar Emanuel. Eduardo também, viu, Eduardo? Vamos casar mais gente aí, vamos? Nós somos obreiros casamenteiros, né? Porque a gente sabe, irmão, é trazer bênção de Deus para a nossa vida. Casamento é bênção. E como eu não sou egoísta pelas bênçãos de Deus, eu quero o quê? Que mais irmãos recebam também essa bênção. Então eu quero que mais irmãos se casem, porque é bênção de Deus na vida, meu irmão. Viver em comunhão no matrimônio é como se vivesse o céu, como se vivesse não, é viver o reino de Deus aqui na terra. Lembram que quando a gente, na terceira aula, se eu não me engano, a gente explicou que quando a gente aceita Jesus e é transformado, a gente passa a viver o reino de Deus aqui na terra. Então, a harmonia e a paz que eu tenho com a minha esposa, com meu filho, na minha casa, é uma demonstração da paz lá do reino de Deus. Então, estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, como quando a gente aceita Jesus como Salvador e tem a vida transformada. Amém? A irmã Eduardo já confirmou. Pronto, minha irmã Luciana, irmão Renan e a irmã Camila. Tá tudo combinado, viu? Dando certo no cartório, a gente organiza e a gente ajeita esse batismo aí o quanto antes. Amém? Outros irmãos já me procuraram, já me comunicaram, né, que não vai ser possível o casamento até janeiro. O casamento aí vai ficar aí para após fevereiro, né? Então não tem problema. É crente do mesmo jeito, vai morar no céu, mas o batismo fica para julho. Amém? Irmã Luciana, amém, meu irmão. Meu esposo não quer casar. Ô, gente, é igual meu avô, porque ele não aceita que eu seja evangélico. Então vou continuar em oração. Glória a Deus, minha irmã. Lembra o testemunho que eu falei da minha avó? Foi 50 anos de casado, né? E pouco antes dela falecer foi que meu avô aceitou se casar com ela. Então assim, ele aceitava sim que ela fosse evangélica, tanto é que todos os filhos dela hoje são evangélicos, né? E não tinha nenhum problema, mas ele birrou que não queria casar. Mas, aquela coisa, oração, minha irmã, sempre apresente esse propósito. E nós também, que somos igreja, somos seus irmãos, vamos apresentar também ao Senhor em oração esse seu propósito, viu? E Deus vai dar a vitória, em nome de Jesus. Olha, Eduardo está dizendo aqui, fazer um casamento só, né? Vamos começar a campanha de oração pelo marido da irmã Luciana, para que ele se case no civil, né? E aí a gente faz 2 casamentos de uma vez só na igreja. Amém? Rapaz, essa turma do discipulado é uma bênção, viu? Bênção de Deus. Vocês são exemplo de cristão. Vocês como novos convertidos, muitos de vocês como novos convertidos, são exemplo. As meninas Késia e Maria Elisa, por serem muito crianças, mas já são exemplo de cristão. Vocês dão testemunho muito mais do que pessoas mais velhas. Vocês dão testemunho muito mais do que pessoas que já têm vários anos de crente, vários anos na casa de Deus. Irmã Eduardo é obreiro, mas acho que irmã Eduardo tem 3 anos, né? 3, vai para 4 anos que aceitou Jesus. Mas tem um conhecimento, uma maturidade espiritual muito grande, que dá testemunho para todos, né? Então assim, eu me orgulho demais, me orgulho muito de uma classe de discipulado como vocês.
e é um prazer imenso ministrar e é onde eu sinto mais desejo de dar aula, de ministrar e de preparar uma aula, é para a turma de discipulado. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e qualquer coisa podem mandar mensagem aí no grupo do WhatsApp. Vamos usar, meu irmão, vamos usar, vamos fazer perguntas, vamos interagir, viu? E glória a Deus pela nossa aula de hoje. E depois eu vou mandar lá o questionário para vocês responderem, coisa simples. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, encerrar a nossa aula de hoje. A próxima aula vai ser na segunda-feira, né? Eu já vou estar liberado em nome de Jesus. E a gente ministra presencialmente, viu? Dá até pra gente, sendo na igreja, ali na parte de baixo, dá pra gente transmitir pela internet também, para divulgar aí para mais pessoas a palavra. Mas a gente já ministra ela presencialmente, na segunda-feira. Amém? Vamos orar? Peço oração por mim e por minha família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus bondoso. Pai, nessa noite nós te agradecemos por esses minutos que estivemos aqui, Pai, falando, tratando da Tua palavra, Pai, esclarecendo dúvidas, Senhor Deus, para os irmãos que participam do discipulado. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir agora, Pai, que todo impedimento, Pai, que está impedindo dos irmãos realizarem o ato do matrimônio, Pai, que todo e qualquer impedimento, todo e qualquer empecilho venha cair por terra agora, Pai. Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, entra com providência agora, Pai. Faz uma transformação, faz um milagre, Pai, que para muitos pode ser um milagre, pode ser impossível, para Tu é possível, Senhor Deus, e Tu vai provar que é. Senhor Deus, faz uma transformação nos lares, faz, Senhor Deus, um milagre, para que nós possamos, Senhor Deus, estar comemorando, estar participando desse momento ímpar do batismo, com todos os irmãos casados, com todos os irmãos ali em seu leito conjugal, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema, sem nenhum problema diante da sociedade, nem diante dos irmãos e muito menos diante de Ti, Senhor. Senhor Deus, venha abençoar cada um de nós, abençoar nossos lares, nossos familiares, nossas famílias, Pai. Fica conosco, em tudo nós te pedimos graça, Pai. Abençoa o nosso pastor, Francisco Henrique, a irmã Heloísa, todo o corpo de obreiro, todo o corpo da igreja, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e até próxima aula. Amém?